Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 17. A besta que sai da terra, semelhante ao cordeiro, mas fala como dragão. João viu que essa besta exerce todo o poder da primeira besta, aquela cuja chaga mortal foi curada. Agora, os sinais dessa segunda besta são extraordinários. Faz até fogo cair ou descer do céu. Essa besta, ela faz com que os habitantes da terra façam imagem daquela besta. Sim, aquela que foi ferida. E esta imagem será símbolo de adoração, e ai daquele que não adorar essa imagem. Segundo o profeta, eles seriam mortos, qualquer um que recusasse adorar a imagem. Então, o que seria a imagem da besta, o que seria a marca da besta e o que seria o número da besta? Meus amigos, é importante entender que Apocalipse capítulo 13 fala sobre uma segunda besta e Apocalipse capítulo 13, versículo 1 fala de uma primeira besta. A primeira besta nós já estudamos, está aí no nosso canal, você pode até assistir depois, que é a besta marítima e o remanescente. Esta besta, ela recebeu uma ferida mortal depois de um período de supremacia de 42 meses. Essa primeira besta, a besta que sai do mar, besta é um animal, é um reino, de acordo com Daniel 7,17, e esse reino ele teve uma supremacia que é exatamente 42 meses, que se você multiplicar por 30, que é o mês bíblico, você tem 1260 dias. Como são dias proféticos, então são 1260 anos literais. Então, nós temos aí a besta do mar, que é o papado, começou a reinar na Europa Ocidental no ano 538, até a Revolução Francesa, que foi exatamente o golpe mortal na cabeça do papado por Napoleão Bonaparte. Então, depois desse evento que ocorreu na Revolução Francesa, aparece uma segunda besta, um segundo poder, que tem a aparência de um cordeiro, mas fala que nem um dragão. Quem é essa segunda besta de Apocalipse 13, versículo 11? Representa também um poder, só que esse poder não sai do mar. Mar em profecia, de acordo com Apocalipse 17, 15, é símbolo de pessoas, povos, nações, tribos e língua. Ora, se mar simboliza isto, isso quer dizer que terra é ausência de pessoas, de povos. Então, qual seria o poder que apareceu dentro desse contexto apocalíptico logo após a ferida mortal no papado pela Revolução Francesa? Não pode ser outro a não ser um poder que representa os Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América nasceu dentro de um contexto apocalíptico e dentro de um contexto religioso. Percebe? Aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro? Né? Jesus. E os Estados Unidos, né, uma nação protestante, ela não foi estabelecido dentro desses conceitos protestantes? Meus amigos, a palavra do Senhor diz que a terra, que é o local onde a besta sai, a segunda besta, também abrigou a mulher, que representa a igreja. Então, nós estamos falando daquele barquinho chamado Mayflower, que levaram os puritanos, os peregrinos, que chegaram ali no continente despovoado, continente norte-americano, em 1620. É os Estados Unidos da América que se considera o próprio Israel, de acordo com seus fundadores. É os Estados Unidos da América, a terra da liberdade. Ora, a besta, que parece com um cordeiro, tem 2 chifres. Muitos estudiosos entendem que é o símbolo da liberdade civil e liberdade religiosa. Meus amigos, os Estados Unidos da América teve a sua independência americana em 1776. E eles estabeleceram nas 13 colônias ali no continente americano com essa ideia, esse princípio. Um país sem rei, sem igrejas e sem papa. Baseada exatamente nessa supremacia norte-americana, a qual a primeira mulher, secretária do Estado, diz que nós temos de usar força e porque somos Américas, somos a nação indispensáveis, nós temos a estatura, nós enxergamos mais longe
em direção do futuro. Então, os Estados Unidos da América hoje é a nação, mas antes ela foi estabelecida apenas por 13 colônias, que foi exatamente um lugar despovoado. Meus amigos, o que faria os Estados Unidos da América? A Bíblia diz que faria uma imagem da besta. E o que seria a imagem da besta? Ora, a imagem da besta é a união entre o Estado e a Igreja, o que aconteceu na Idade Média. Mas antes da gente falar dos Estados Unidos e da imagem da besta, alguns questionam os Estados Unidos. Acredita que a China vai superar os Estados Unidos? De maneira nenhuma. Meus amigos, das maiores empresas mundiais, das 200 tops empresas mundiais, 96 nos Estados Unidos. Das 50 tops, 30 estão nos Estados Unidos, apenas 5 na China. Só para vocês terem uma ideia do poder norte-americano, nas maiores universidades, das 200 maiores, 88 estão nos Estados Unidos. Apenas uma está na China. Das 20 maiores universidades, 18 estão nos Estados Unidos. Das 50 maiores, 38 estão nos Estados Unidos. Esse é o poder norte-americano, das 25 pessoas mais ricas do mundo. Ora, a China está apenas na 18ª e 19ª colocação. Meus amigos, temos que entender que foi lá nos Estados Unidos da América que ocorreu um sinal extraordinário. A Bíblia diz que fez até descer fogo do céu. Alguns interpretam aqui esse fogo do céu como a bomba atômica que foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. Mas, na realidade, aqui tem mais a ver com a questão de manifestações sobrenaturais. O que nós entendemos? Nós entendemos que esse falso pentecostalismo nasceu em Los Angeles, ali na Rua Azusa, na Califórnia, em Los Angeles. Amigos, foi exatamente lá, em 1906, esse movimento ele empestou todas as igrejas, e especialmente 3, o Espiritismo, o Catolicismo e os Pentecostais. Desses 3, sabe que falam mais línguas estranhas? Essa falsa manifestação do Espírito Santo? Exatamente, a Igreja de Roma, os carismáticos, ou Shalom, a comunidade carismática, seduz os que habitam a terra. Meu amigo, aqueles que habitam a terra adorarão a besta e a imagem que ela faz do papado, mas nós não adoramos a besta porque nós não somos da terra, nós somos apenas peregrinos. O que seria então a imagem da besta, meu amigo? Bom, a imagem da besta é a união da igreja e o Estado. Através desta união vai ter a perseguição, a intolerância. Não dá certo. Quando une igreja e Estado, perseguições ocorrem. Cabeças são dissipadas, forcas, prisões. É isso que é a imagem da besta. Como foi na Idade Média e assim também como foi lá em Babilônia, quando Nabucodonosor erigiu uma imagem e todos deveriam adorar. Percebe que a grande questão tem a ver com a adoração e tem a ver com a quebra dos mandamentos de Deus? Assim também a marca da besta é um ataque diretamente ao mandamento específico da lei de Deus. Assim como foi a imagem de Nabucodonosor, uma afronta direto à lei de Deus. Meus amigos, a marca da besta é a união da igreja e do Estado, mas também é a união de 3 grandes igrejas ou 3 grandes religiões. Os Estados Unidos da América, na sua Constituição, nos seus 7 artigos, eles velam pelos princípios republicanos deles, que é o direito civil e o direito religioso. São direitos inalienáveis. Quando esses direitos forem atacados, não necessariamente tem que mudar a Constituição, tá? Mas quando essas liberdades foram atacadas, você percebe que nós estamos com a liberdade sendo atacada devido ao momento de pandemia que nós estamos vivendo. Não há decretos que cada governador lança impedindo as pessoas de estarem aglomerados. Entende o que eu estou querendo dizer? Então tudo depende com as circunstâncias que envolvem, meus amigos. Assim também vai acontecer com esses decretos. Percebe que os Estados Unidos da América hoje, grande parte do seu poder legislativo, da corte, da Corte Suprema, grande parte dos juízes hoje são católicos. Está tudo bem encaminhado, está tudo bem direcionado. Assim como foi em Babilônia.
A perseguição aos 3 amigos de Daniel estava relacionada à adoração, estava relacionado aos mandamentos de Deus, assim também antes da volta de Jesus, a marca da besta, a imagem da besta está relacionada à lei de Deus. Nós guardamos a lei, meus amigos, não é para ser salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós guardamos a lei de Deus porque nós o amamos. João 14,15. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Olha que uma escritora norte-americana escreveu. Ela diz o seguinte: quando o protestantismo estender os seus braços através do abismo, a fim de dar as mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa triple aliança, a imagem da besta é a união da igreja e do Estado, mas também é uma triple aliança entre quem? Protestantismo, que mais? A igreja de Roma e o espiritismo. E o que vai acontecer? Ela vai dizer que vai haver uma imagem da besta, uma tríplice aliança. Os Estados Unidos foram induzidos a repudiar todos os princípios da Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação do erro e falsidade do papado, da Igreja de Roma. Podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Amigos, não há tempo para brincadeira. O que é a imagem da besta? É a união da Igreja e do Estado, e também a união do protestantismo, do espiritismo e da Igreja de Roma. E o que vão unir essas 3 religiões? A doutrina da imortalidade da alma, ao pregar que o homem tem uma alma, que não é uma alma, a pregar que há uma comunicação com os mortos, possivelmente milagres vão acontecer, possivelmente manifestações sobrenaturais de pessoas que já morreram, mas são demônios fantasiados dessa pessoa, vai levar pessoas ao quê? A apostasia. E a outra doutrina que vai unir essas 3 religiões é a santificação do domingo, o dia do sol. Esse dia era adorado lá no Egito, era adorado na Babilônia, era adorado na Síria, na Grécia, e agora é adorado através de um dia, Sunday, dia do sol. Não estou aqui dizendo, meus amigos, que o domingo é a marca da besta. Ele vai ser desde que hajam decretos, desde que haja imposições. Mas tudo isso começa nos Estados Unidos da América. A nossa visão não tem que haver nem tanto relacionado ao papado, mas tem que estar focado aos Estados Unidos. Eles é que são o império atual. Meus amigos, até 1952 havia uma rejeição dos Estados Unidos contra o papado. Mas as coisas foram mudando. As coisas foram começando a se tornarem melhores. Ou seja, depois de 1952, já em 1989, já o presidente Ronald Reagan recebeu já o Papa João Paulo II. Mas até 1952 as coisas não eram assim. Essa rejeição do presidente Truman contra o bispo de Roma, o Papa Pio XII, ocorreu por meio de cartas. Como a Constituição norte-americana pode mudar? Meus amados, talvez nem mude a Constituição, mas através de um decreto tudo pode mudar. Tudo depende das circunstâncias que envolvem. É o que aconteceu exatamente lá na rei da Pérsia. Havia um perseguidor dos judeus que representavam a igreja de Deus, e esse perseguidor dos judeus era Amã, né? Amã chegou ao rei Assuero e falou uma calúnia, né? Ou uma perseguição. Ele disse o seguinte: ó rei, existe espalhados, disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino, um povo cuja lei são diferentes das leis e dos povos que não cumprem o teu decreto. Pelo que não convém o rei tolerá-los. Olha aí, intolerância religiosa. Há um povo que não tem os teus costumes, há um povo que não segue as tuas leis. Continua o texto. Se bem parecer ao rei, decreta que sejam mortos. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, e ele fez a lei de perseguição aos judeus. Esté 3, do 8 ao 10. Apenas um decreto mudou uma situação, devido ao orgulho desse perseguidor no tempo da rainha Esté, chamado Amã. Eu não vou muito longe. Aqui no nosso país,
devido a essa pandemia que nós nos encontramos, policiais militares em Santa Catarina interromperam um culto familiar, porque estavam cumprindo o decreto do governador. E cadê o princípio da Constituição? No artigo 5º, inciso 6º, que fala que é inviolável a liberdade de consciência, culto e crença. Cadê a Constituição? Não alteraram a Constituição Federal, mas apenas por uma questão de saúde pública, um decreto prevaleceu. Assim também será, meus amigos. Questões alheias que talvez não seja nem necessário mexer na Constituição norte-americana, tudo vai estar o quê? Relacionado. As leis dominicais sempre existiram nos Estados Unidos, não é? Hoje em dia elas dão limites à questão da venda de bebidas alcoólicas, mas sempre existiram e elas se expandiam, né, para a Irlanda do Norte, Inglaterra e outros lugares, como a Argentina, a Hungria. Dentro dessas questões, nós podemos compreender que tudo depende da circunstância que estamos diante. Diante de desastres, pandemias, a maioria das pessoas se tornam mais passíveis e abertas às novas relações de autoridade e novos sistemas sociais. Ou seja, a nossa liberdade hoje é privada. Por quê? Porque estamos em uma questão de calamidade pública. Assim, uma crise global provê uma oportunidade perfeita para que os líderes políticos deste mundo consolidem seu poder a fim de colocar a situação sob controle. Percebe que tudo está contribuindo, tudo está dentro da profecia, tudo está dentro do esquema que a besta representa os Estados Unidos faz, seduz os que habitam a terra, para que façam imagem da besta. E que besta é essa? O papado. E o papado e as suas relações diplomáticas com os Estados Unidos melhoraram desde João Paulo II. E ela começou a só crescer, ela começou a desenvolver. No enterro de João Paulo II, estavam ali os 3 presidentes norte-americanos. Os 3 perguntaram a J.W. Bush sobre o Papa. O que ele vê? Ele disse que vê judeus. Está vendo? O que antes eles abominavam, o que antes eles renegavam, agora o papado está ali fazendo campanhas para que haja uma interação, para que haja ali uma união entre o papado e o Império Norte-Americano. Em 2015, pela primeira vez, o Papa Francisco fez um discurso, um pronunciamento às 2 casas do Congresso dos Estados Unidos em Washington. Isso é claro, é evidente. A imagem da besta está já em andamento, certo? O crescimento da chamada direita cristã nos Estados Unidos tem se provado cada vez mais. Foi feita uma pesquisa em 2006 a respeito da separação de igreja e Estado. Dos 10 países que foram perguntados a respeito desse assunto, 52% dos pentecostais norte-americanos disseram que o governo deveria tornar os Estados Unidos uma nação cristã. Já 36% disseram que não deveria haver separação. Disseram que deveria, haver separação entre igreja e Estado. Mudança sintomática de pensamento. Percebe que tudo está encaminhado, está certo. A imagem da besta é a união das igrejas dentro da doutrina da imortalidade da alma e o domingo. A imagem da besta é exatamente a união da igreja e do Estado, assim como aconteceu na Idade Média. Agora, o que seria e o que será a marca da besta? A marca da besta, meus amigos, é o oposto do selo de Deus. O selo de Deus está na lei de Deus. Isaías, capítulo 8, versículo 16. E o selo de Deus tem a ver com a autoridade de Deus, a propriedade de Deus e a proteção de Deus. Assim como aquele decreto foi expedido e foi fixado o anel do rei Assuero, Esté 8:8, assim também Deus tem uma lei e na sua lei está selado com o seu anel. E o anel tinha a característica daquele líder, não é? Tinha o nome do líder, tinha um cargo e tinha o território. Dos mandamentos de Deus, o mandamento que fala do nome de Deus, do cargo de Deus e do território de Deus é o 4º mandamento, é a santificação do sábado. Amados, se o sábado é a santificação dele, implica que será o selo de Deus na lei, assim nós podemos identificar o que será a marca da besta. O que será a marca da besta? O domingo, João Paulo II responde, o domingo é a nossa marca de autoridade. Na sua encíclica papal, ele escreve o seguinte:
A guarda do domingo é o caminho para a reforma social, fortalecimento da família e restauração da igreja. Os dois pilares para os decretos dominicais serem promulgados é a questão da família, reforma social e a questão também do ecossistema, meus amigos. Já ouviu a história dos gafanhotos aí? Te assustaram? Você sabia que essa história dos gafanhotos tinha a ver com a questão ecossistema? Tudo está relacionado a isso. E você só vai poder comprar e vender se você tiver a marca da besta. Ou na testa ou na mão direita. Na testa, símbolo de consciência. Eu aceito o dia de Roma. Eu aceito o dia do sol. E na mão, que representa trabalho, força, é o fato de você não concordar conscientemente, mas por conveniência você colocar na sua mão que simbolicamente você aceita ao não deixar de trabalhar. Meus amigos, preste muita atenção. A marca da besta não é um chip. Não tem a ver com a questão de código de barra. Ora, se a besta é simbólica, a sua marca também é simbólica. Amados, preste atenção. Quando alguém era excomungado lá na Idade Média pelo papado, ele não podia nem comprar e nem vender. Ai daquele que vendesse ou negociado com um excomungado. Assim vai acontecer nos últimos dias. Devemos estar preparados, porque esse decreto, a priori, é um decreto de sentença, é um decreto de confiscar bem, de multa, mas depois será um outro decreto, um decreto de morte. Precisamos ser fiel até o fim e nos tornarmos adoradores de Deus da forma que Deus quer, não da forma que o papado quer. Muito em breve Cristo virá. Uma serva do Senhor, uma escritora norte-americana, escreveu o seguinte: o segundo decreto, o decreto de morte, será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Meus amigos, precisamos estar preparados para o dia do Senhor e encontrarmos refúgio quando esse momento de crise chegar nas rochas, nas montanhas. Que Deus abençoe você. E lembre-se que as promessas do livro de Apocalipse é para os vencedores e vencedoras. Que Deus te abençoe, seja fiel até o fim e Deus vai te dar a coroa da vida.